A figura de Jesus de Nazaré sempre despertou curiosidade e fascínio, não apenas por seus ensinamentos e milagres, mas também por sua vida pessoal. Uma das perguntas mais intrigantes que perdura através dos séculos é: Jesus foi casado? Essa indagação transcende a mera curiosidade. Ela toca em aspectos profundos da fé, da tradição e da compreensão da humanidade do próprio Jesus. Ao longo da história, essa questão foi abordada de diversas maneiras, desafiando tanto teólogos quanto estudiosos. As tradições cristãs, em sua maioria, enfatizam a ideia de um Jesus solteiro, dedicado integralmente à sua missão divina. No entanto, em contraste, algumas correntes de pensamento propõem que ele poderia ter tido uma vida pessoal mais complexa, incluindo a possibilidade de um casamento. Neste contexto, é essencial considerar as fontes que discutem a vida de Jesus. Os evangelhos canônicos, escritos por aqueles que o seguiram, não mencionam um casamento, mas também não fornecem detalhes abrangentes sobre sua vida antes do início de seu ministério. Além disso, textos apócrifos e narrativas de diversas tradições cristãs oferecem visões alternativas que podem sugerir uma vida privada, não totalmente revelada. Assim, ao explorarmos a questão do casamento de Jesus, devemos estar abertos a diferentes perspectivas. O objetivo desta história é investigar os aspectos históricos, culturais e espirituais que cercam essa intrigante pergunta. À medida que mergulhamos nos capítulos seguintes, buscaremos entender como as respostas a essa questão não apenas moldaram a imagem de Jesus, mas também impactaram a compreensão de seu papel na história e na fé contemporânea. Em uma pequena vila na Galileia, cercada por colinas e campos de oliveiras, uma pergunta ecoava nos corações e nas mentes de muitos. Jesus foi casado? A imagem de Jesus, o homem que caminhou sobre as águas e curou os enfermos, pairava majestosa entre os habitantes. Mas, além dos milagres e ensinamentos, havia um mistério que despertava a curiosidade e a imaginação. As pessoas se reuniam nas praças, discutindo não apenas as parábolas que saíam de seus lábios, mas também os aspectos mais íntimos de sua vida. Para muitos, a ideia de um Jesus solteiro, totalmente dedicado à sua missão divina, era confortante. Contudo, havia aqueles que se perguntavam se essa imagem não era simplista demais. As tradições judaicas valorizavam o casamento, e um homem tão carismático e influente não poderia estar alheio a essa realidade. As histórias sobre Maria Madalena, que sempre aparecia ao lado de Jesus, alimentavam ainda mais as especulações. Seria ela apenas uma seguidora, ou haveria algo mais profundo entre os dois? Esses murmúrios eram ouvidos em cada esquina, em cada sinagoga, e até mesmo nas conversas sussurradas à sombra da oliveira. Com o passar do tempo, o debate sobre a vida pessoal de Jesus se intensificava. Os evangelhos canônicos que narravam sua vida e ministério eram claros em omitir qualquer referência a um casamento. Mas como podemos confiar apenas nessas palavras, quando há tanto a ser descoberto sobre o homem por trás da lenda? Assim, à medida que nos aprofundamos nessa questão, nos deparamos com o entrelaçar de fé, história e o eterno mistério que envolve a figura de Jesus. No século I, a Judéia era uma terra marcada por tradições arraigadas e normas sociais bem definidas. Os casamentos eram vistos não apenas como uniões pessoais, mas como alicerces da sociedade. Para os judeus, o casamento era um mandamento e um rito de passagem que dava continuidade à linhagem e à cultura. Na Galileia, onde Jesus cresceu, as jovens mulheres eram frequentemente prometidas em casamento ainda na adolescência, enquanto os homens assumiam responsabilidades familiares e sociais logo após a puberdade. A vida de um homem na época de Jesus estava entrelaçada com as expectativas de se casar e ter filhos. A solidão era considerada uma anomalia, e muitos viam o casamento como uma obrigação sagrada. Esse contexto cultural é fundamental para entender a pergunta que paira sobre a vida de Jesus. Como poderia um homem que se tornaria um líder espiritual e revolucionário estar isento dessa norma social tão predominante? Os rabinos, figuras respeitáveis da sociedade, frequentemente eram casados. A presença de uma esposa não apenas reforçava sua autoridade,
mas também refletia uma imagem de responsabilidade e estabilidade. Jesus, em contraste, parecia seguir um caminho diferente. Seus ensinamentos, muitas vezes, desafiavam as normas estabelecidas, e suas interações com mulheres, como a samaritana junto ao poço e as várias curas, mostravam uma atitude revolucionária. No entanto, isso não eliminava a pergunta persistente: seria ele realmente um homem que rejeitou a vida conjugal, ou um que, em seus próprios termos, simplesmente não a buscou? A figura de Maria Madalena se destaca nesse cenário. Conhecida como a apóstola dos apóstolos, sua presença nas narrativas evangélicas levanta questionamentos sobre sua verdadeira relação com Jesus. Seria ela uma simples seguidora, ou talvez uma companheira em um sentido mais profundo? O papel da mulher na sociedade judaica era complexo. Enquanto muitas eram relegadas a funções secundárias, algumas, como Maria, encontraram uma voz forte e uma missão significativa. Por outro lado, a presença de Jesus desafiava os limites impostos pela cultura. Ele interagia com as mulheres de maneira inovadora, levando-as a uma posição de respeito e dignidade raramente vista. Essa revolução nas interações sociais poderia ser vista como um sinal de que Jesus estava à frente de seu tempo, um homem que rompia com as tradições. Mas, ao mesmo tempo, isso alimentava o mistério que envolvia sua vida pessoal. Portanto, ao analisarmos o contexto histórico e cultural da época, percebemos que a pergunta sobre o casamento de Jesus não é apenas sobre a sua vida, mas reflete um debate mais amplo sobre os papéis de gênero, as expectativas sociais e a natureza da própria espiritualidade. Com essa compreensão, nos preparamos para mergulhar nas evidências bíblicas que, embora não conclusivas, oferecem pistas sobre a vida desse homem extraordinário e as interações que moldaram sua história. À medida que exploramos a vida de Jesus, as evidências bíblicas surgem como um guia intrigante, embora por vezes enigmático. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as principais fontes que narram a vida e os ensinamentos de Jesus, mas também deixam muito a ser desejado em relação à sua vida pessoal. É notável que, enquanto os evangelhos se concentram nas parábolas e milagres, as referências ao estado civil de Jesus são quase inexistentes. Os relatos falam de sua infância e ministério, mas evitam mencionar sua vida antes dos 30 anos, quando começou a ensinar publicamente. Essa omissão leva muitos a questionarem: o que houve nesse período? O silêncio é intrigante e sugere que a vida privada de Jesus era um aspecto que os autores dos evangelhos preferiram não explorar, talvez para preservar sua imagem como o Messias divino. Uma passagem frequentemente citada em debates sobre o casamento de Jesus é a do Evangelho de Marcos, onde se fala sobre a família de Jesus. Em Marcos 3:31-35, é dito que sua mãe e seus irmãos foram procurá-lo, insinuando que havia laços familiares profundos, mas não necessariamente um casamento. No entanto, a ausência de uma menção a uma esposa ou filhos levanta mais perguntas do que respostas. Além disso, o Evangelho de João apresenta um dos relatos mais enigmáticos sobre Jesus e Maria Madalena. Na narrativa da ressurreição, Maria é a primeira a vê-lo e a reconhecer sua presença. O diálogo entre eles é carregado de emoção, e muitos estudiosos sugerem que essa conexão pode indicar um vínculo mais profundo. Contudo, os evangelhos não esclarecem se essa relação foi romântica ou platônica, deixando espaço para a especulação. Os textos apócrifos, como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe, oferecem visões alternativas sobre Jesus e suas interações com Maria Madalena. No Evangelho de Maria, Maria é apresentada como uma figura central que recebe ensinamentos secretos de Jesus, sugerindo um relacionamento de intimidade. Já o Evangelho de Filipe menciona que Maria tinha um relacionamento especial com Jesus, mas essas obras não são reconhecidas como canônicas pela maioria das tradições cristãs, o que as torna ainda mais controversas. Essas evidências revelam a complexidade da vida de Jesus e a maneira como sua imagem foi moldada ao longo do tempo. A falta de clareza nas Escrituras pode ser interpretada de várias maneiras, e a ausência de referências diretas a um casamento
pode refletir tanto um desejo de preservar sua divindade, quanto uma escolha deliberada de não focar em sua vida pessoal. Diante disso, a questão persiste. Jesus foi casado? Enquanto os evangelhos fornecem um retrato de sua missão e ensinamentos, eles também nos convidam a contemplar as lacunas, permitindo que a curiosidade humana continue a explorar o homem que desafiou convenções e transformou a história. Ao mergulharmos nas próximas páginas, o foco se desloca para a figura enigmática de Maria Madalena, cuja presença nas narrativas evangélicas levanta novas questões sobre o relacionamento dela com Jesus. Maria Madalena é uma das figuras mais fascinantes e complexas da narrativa cristã. Apresentada nos evangelhos como uma mulher que foi curada de demônios por Jesus, sua história evoluiu ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo de redenção e, ao mesmo tempo, de mistério. Em um mundo dominado por homens, Maria não apenas seguiu Jesus, mas também desafiou as normas sociais que a cercavam. No Evangelho de Lucas, vemos que Maria é uma das mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos, sustentando-os com seus bens. Essa presença feminina em seu círculo íntimo é significativa, especialmente considerando a época. Em uma sociedade que frequentemente relegava as mulheres a papéis secundários, a inclusão de Maria como uma seguidora ativa de Jesus sugere um relacionamento mais profundo do que o convencionalmente aceito. A narrativa da ressurreição é talvez o momento mais poderoso que ilustra o papel de Maria. No Evangelho de João, ela é a primeira a encontrar o túmulo vazio e a ter uma conversa direta com Jesus ressuscitado. Este encontro não é apenas um momento de revelação. É também um sinal de que Maria tinha uma importância única na missão de Jesus. Ele a chama pelo nome, um gesto que sugere intimidade e conexão. Em vez de revelar-se a um dos discípulos homens, Jesus escolhe Maria, subvertendo as expectativas de sua época. Contudo, ao longo dos séculos, a figura de Maria Madalena foi distorcida. Durante muito tempo, ela foi erroneamente identificada como uma pecadora ou até mesmo como uma prostituta, uma imagem que se perpetuou através da arte e da literatura. Essa representação não apenas ofuscou seu verdadeiro papel, mas também contribuiu para a desvalorização da mulher nas tradições religiosas. O que muitos não percebiam era que, na verdade, Maria encarnava a coragem, a fé e a devoção. Recentemente, estudiosos começaram a reexaminar as histórias de Maria Madalena à luz de novas interpretações. Textos apócrifos revelam que ela era vista como uma das líderes da primeira comunidade cristã. Em algumas tradições gnósticas, Maria é considerada uma portadora de sabedoria, recebendo ensinamentos secretos que a colocam em uma posição de destaque. Essa nova visão oferece um contraponto à ideia de que ela era apenas uma seguidora subserviente. A relação de Maria com Jesus continua a ser um tema de debate e especulação. Poderia ela ter sido mais do que uma simples discípula? Seria possível que a conexão que compartilhavam fosse, de fato, um amor profundo que transcendia as barreiras sociais da época? Enquanto as respostas permanecem no reino da especulação, a presença de Maria Madalena como uma figura central na vida de Jesus é indiscutível. Assim, ao considerarmos o papel de Maria, não apenas refletimos sobre sua influência nas narrativas bíblicas, mas também sobre como essa relação potencialmente moldou a visão de Jesus e suas interações com as mulheres de sua época. Ao nos prepararmos para o próximo capítulo, devemos nos lembrar de que cada nova revelação sobre Maria também traz à tona mais perguntas sobre a vida pessoal de Jesus e os laços que ele formou ao longo de sua jornada. À medida que a curiosidade sobre a vida pessoal de Jesus cresce, muitas teorias e especulações emergem, refletindo a necessidade humana de entender não apenas o homem, mas também suas interações e relacionamentos. Entre as mais intrigantes estão as que sugerem a possibilidade de que Jesus tenha se casado com Maria Madalena como sua esposa. Os estudiosos frequentemente se voltam para textos que não estão incluídos no cânon bíblico, buscando pistas sobre a vida privada de Jesus. O Evangelho de Filipe é um exemplo notável, onde é mencionado que Jesus tinha um relacionamento especial com Maria Madalena. A passagem sugere que ele a amava mais do que os outros discípulos, mas as interpretações variam.
Alguns veem isso como uma indicação de um vínculo romântico, enquanto outros argumentam que poderia ser uma amizade profunda, marcada por um forte espírito de companheirismo. Além disso, a ausência de uma menção clara a um casamento nos evangelhos canônicos é interpretada por alguns como uma tentativa de preservar a imagem de Jesus como o Messias. Em uma época em que a virgindade e a castidade eram exaltadas, a ideia de um Jesus casado poderia ter desafiado a percepção pública de sua santidade. Essa ausência de evidências pode, portanto, ser uma escolha deliberada dos autores que buscavam moldar uma narrativa que ressoasse com a espiritualidade de sua comunidade. Por outro lado, os textos gnósticos, como o Evangelho da Verdade, oferecem uma visão diferente, onde Jesus é retratado como um mestre que se comunica com seus discípulos de maneira íntima e pessoal. Essas narrativas, embora não reconhecidas pela tradição cristã ortodoxa, sugerem que a vida de Jesus poderia ter sido mais complexa do que os evangelhos canônicos permitem supor. Além disso, alguns historiadores contemporâneos exploram a possibilidade de que a vida pessoal de Jesus tenha sido alvo de uma construção cultural ao longo dos séculos. A necessidade de um Messias divino, que cumpre profecias e desafia normas, pode ter contribuído para a criação de uma narrativa que afastasse a ideia de um Jesus casado. Isso não apenas preservaria sua imagem, mas também reforçaria a ideia de sua missão espiritual como a mais importante. No entanto, essa questão nunca deixou de ser debatida e analisada. As diferentes interpretações e narrativas que emergem ao longo do tempo refletem a diversidade de pensamentos e crenças que cercam a figura de Jesus. Embora muitas teorias não possam ser comprovadas, elas são um testemunho da maneira como a humanidade busca entender o que é, de fato, inefável. Ao explorarmos essas especulações, devemos lembrar que a figura de Jesus transcende a história e as tradições. O que realmente importa é como suas lições e ensinamentos continuam a influenciar vidas e moldar a espiritualidade ao redor do mundo. À medida que nos movemos para o próximo capítulo, refletimos sobre a necessidade humana de encontrar conexões, mesmo onde há lacunas, e como essas buscas nos aproximam de compreender a essência de Jesus. Ao final desta jornada, somos levados a contemplar a figura de Jesus sob uma nova luz. A pergunta, Jesus foi casado? Não é apenas uma curiosidade, mas um reflexo da busca humana por compreensão e conexão. Ao longo dos capítulos, exploramos o contexto histórico, as evidências bíblicas e as complexidades das relações humanas, especialmente através da figura de Maria Madalena, cuja presença enriquece a narrativa. A vida de Jesus, marcada por seu ministério e seus ensinamentos, foi sem dúvida um testemunho de amor, compaixão e transformação. As especulações sobre sua vida pessoal nos mostram que, mesmo nas sombras da história, há um desejo contínuo de entender o homem que desafiou as normas e inspirou multidões. A figura de Jesus, muitas vezes idealizada, também é uma representação de alguém que viveu em um mundo cheio de desafios, expectativas e talvez amor. Independentemente da resposta à pergunta que nos trouxe até aqui, o que permanece é a influência duradoura de Jesus sobre a humanidade. Suas lições transcendem o tempo e o espaço, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos. Ao final, o importante não é a resposta definitiva, mas a inspiração que sua vida continua a oferecer a todos que buscam significado e compreensão. Assim, a jornada pela vida de Jesus e suas interações nos ensina que as perguntas que fazemos, mesmo aquelas que podem nunca ter uma resposta clara, são parte do nosso crescimento espiritual e humano. O legado de Jesus, seja ele casado ou não, continua a ser um farol de esperança e amor, guiando-nos em nossa própria busca por conexão e verdade.